Pessoal, iniciando a aula, então, mais uma vez, boa noite a todos. Nossa tela já está compartilhada, nossa aula já está sendo gravada. Vamos aí, então, para a segunda parte da aula de balística forense, né? Nós iniciamos o nosso estudo estudando um pouquinho sobre a compreensão das armas, sobre as munições, sobre a constituição e a estrutura das armas de fogo. Aí nós temos a imagem em tela, né, do disparo de uma pistola semiautomática, onde vocês podem ver aí que é uma arma de alma raiada, onde vocês têm aí, né, o projétil que é disparado em rotação. Nós observamos também que é um projétil de ponta oca expansivo, que tem alta capacidade de impacto. Na sequência, nós vamos aqui observar então a classificação das armas, em resumo, aquilo que nós já vimos na aula passada. As armas podem ser mecânicas, semiautomáticas e automáticas. Elas têm a sua alma, ou seja, o interior do cano. Ela pode tanto ser raiada como ser lisa. E tudo isso, logicamente, está aí em critérios de observação com relação também ao tipo de arma. Normalmente as armas de alma raiada são os revólveres e as pistolas, conforme aí os exemplos que nós temos, né? Um revólver, dois revólveres 38, um revólver 22 e as pistolas .40. Aqui nós temos com relação à perícia que é realizada sobre os projéteis de arma de fogo, né, conforme vocês veem aí ao centro, né, a comparação de dois projéteis disparados de uma mesma arma, né? Eles vão apresentar aqui no seu canto superior direito, você vai ver ali as mesmas impressões, as mesmas ranhuras que são realizadas, são projetadas contra o projétil, né? Então nós temos aí todas essas características que são capazes de determinar se um determinado projétil de fato foi disparado por uma determinada arma ou não. E agora vamos estudar também um pouquinho sobre os ferimentos causados pelas armas de fogo, né? As hipóteses, os tipos de ferimentos que são causados pelas armas de fogo, principalmente as características que cada um desses ferimentos aí apresentam, pessoal. Até aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre os ferimentos, então. A partir do momento em que nós observamos, né, e lembrando que a balística forense faz parte aí também da traumatologia forense, então nós sabemos que o projétil de uma arma de fogo, ele é um agente mecânico, né, que vai produzir ali um ferimento chamado de ferimento pérfuro contundente, porque ele tanto tem a capacidade de perfurar, mas também tem a ação de contusão contra o alvo, né? Nós temos aí três características principais sobre a análise dos ferimentos provocados por armas de fogo. Primeiro, o tipo de munição que é empregada. Então nós já vimos que existem vários tipos de munições, né? Nós temos principalmente as munições de projétil único, nós temos as munições de projéteis múltiplos e dessas de projéteis únicos, nós temos características também sobre ali o projétil, seja de ponta oca expansiva, seja de ponta aguda, seja explosivo, de canto perceptível ou não. Então nós podemos aí já observar algumas características, nós já estudamos. Uma outra questão que deve se observar é o ângulo de incidência, né? Ou seja, se esse tiro foi disparado de cima para baixo, de baixo para cima, e em qual é o ângulo ali que o projétil atingiu o alvo. E por fim, a distância em que estava a arma e o alvo. Isso também é determinante para que nós possamos também observar algumas características de ferimentos causados por armas de fogo. Sobre essa situação, como eu já disse para vocês, né, nós temos que observar ali primeiro o tipo de munição que é utilizada naquela arma de fogo. Então, associando o tipo de munição com a distância, nós conseguimos ter aí uma observação bastante próxima da realidade, né, e logicamente aí encontrar as características e as circunstâncias da prática dessas lesões. Uma outra observação que nós temos que fazer são as lesões, né?
Quando nós temos, por exemplo, uma munição de projétil único, você vai encontrar uma única lesão. Quando você tem munições de projéteis múltiplos, você vai encontrar múltiplas lesões ali no alvo. Então, todas essas características, elas serão por nós aqui observadas. Quanto à distância do tiro, nós temos 3 distâncias a serem analisadas, né? A primeira delas, que é o tiro encostado, ou seja, né, o tiro à distância zero. O tiro à distância zero, esse primeiro aí que eu circulei em verde, vocês vão observar, esse é o tiro que é realizado com o cano da arma encostado na pele. Ele vai produzir uma grande queimadura e uma grande perda de tecido. Por quê? Porque todo aquele vapor, porque toda aquela sujeira do cano da arma, né, ela vai ali ser impulsionada para dentro do organismo. Então vocês vão ver aí uma grande perda de tecido, uma grande queima, inclusive, da parte óssea, e logicamente você vai ter dentro do organismo, como eu já disse, toda a sujeira ali, né, toda a fuligem, a queimadura que existe em razão do disparo dessa arma de fogo. Na segunda imagem, essa imagem aqui ao centro, né, que eu circulo em vermelho, é chamado tiro a curta distância, né? Ou seja, aquele tiro, quando nós falamos a queima-roupa, não é encostado. Encostado é a primeira imagem. A queima-roupa é uma distância ali aproximada de 1 metro até 1,5 metros, né? E você vai ver bordas bastante situadas. Você vai ver a orla de escoriação aí ao redor do ferimento e você também vai observar pequenos ferimentos de queimadura. Por isso que é chamado de tiro a queima-roupa. Por quê? Porque a pólvora, porque a fuligem que sai ali a alta temperatura pelo cano da arma, ela acaba de fato ali causando pequenas queimaduras, né? Mas como nós veremos mais adiante, esse tiro a queima-roupa também ele vai gerar ali ao redor do ferimento uma sujeira, né, chamado de tatuagem falsa, porque em razão, né, como eu disse ali, da poeira, da queima dos gases, é onde nós temos também um acúmulo de fumaça ao redor do ferimento. Então, sobre esses aspectos é que nós observamos os ferimentos por arma de fogo, levando em consideração a distância, seja o tiro encostado, o tiro a queima-roupa, que na verdade existe uma distância entre a arma e o alvo, e por fim, nós temos ali o disparo, vamos voltar aqui, nós temos o disparo a longa distância, né? O disparo a longa distância, vocês vão perceber uma lesão muito menos aparente do que as demais formas de apreciação. Então, em verde, nós temos o tiro encostado, em vermelho, o tiro a queima-roupa, que na verdade existe uma distância entre a arma e o corpo, e em amarelo, aí em laranja, nós temos o tiro a longa distância, né? Onde você tem ali também a orla de escoriação, esse é a longa distância, onde você tem, né, o orifício de entrada e onde você tem também ali, né, logicamente, a limpeza ao redor do ferimento já, que não houve ali queimaduras e nenhum contato com as impurezas que são liberadas pela arma. Nessa imagem, ela é do Manual de Medicina Legal do Delton Cross, vocês vão observar, primeiro, né, a letra A. A letra A é chamado de orla de escoriação, que é o local onde ali na pele você tem uma resistência. A letra B são os resíduos na superfície do projétil, então é toda a sujeira que ela é levada aí para dentro do organismo. Já a letra C é chamada de orla de enxugo, ou seja, onde há de fato o rompimento da pele, né? E ali o projétil acaba adentrando. Já na letra D de dado, nós temos a epiderme, né? Que é a parte mais profunda um pouquinho ali, não é a parte superficial da pele, mas é a parte posterior da pele. E a letra P, que é o próprio projétil, né? Que ali causa a lesão pérfuro contundente no organismo a qual ele atingiu. Aqui vocês vão perceber algo extremamente importante, né? Olha só, um tiro aqui a curta distância e um tiro
é aqui vamos pensar assim, né, um tiro encostado, tá? Então é onde nós temos aí essas diferenças. Aqui nós vamos observar o que é que o projétil provoca quando ele atinge o alvo. Então nós temos inicialmente o rompimento da pele, formando ali o orifício em forma tubular, no qual se enxuga os seus detritos, por vezes observado nas vestes também. Depois nós temos o arrancamento da epiderme, conforme nós já vimos, né? Por isso que ele é chamado também de lesão por contusão, né? Pérfuro contundente. Depois nós temos a formação de um túnel de entrada com rompimento de pequenos vasos e a formação da equimose, ou seja, né, daquela contusão ali arroxeada, avermelhada em razão do sangue. E isso, né, vai se determinar como um conjunto que é denominado de anel de Fish. Então, o rompimento da pele, o arrancamento da epiderme e a formação do túnel de entrada com rompimento de vasos, ele é chamado de anel de Fish. Aí nós temos, então, a orla de enxugo, ou orla de alimpadura, ou seja, que é o local ali da pele humana, né, no caso aí do exemplo, onde o projétil ele é limpo. Na verdade, ele deixa as suas impurezas ali neste ferimento. Né? É produzida pela limpeza dos resíduos existentes no cano da arma, como pólvora, ferrugem, partículas, e que o projétil transporta e que este deixa ao atravessar a pele ou as vestes, ficando sob a forma de uma auréola escura em volta do orifício de entrada. Aqui nós vamos observar então o que é que acontece quando nós falamos aí sobre, né, a orla de enxugo. O que é que deixa, na verdade? A letra A aqui, né, essa cor ao redor aqui, é chamado então de orla de escoriação. A letra B é a orla de enxugo, que é onde acontece o rompimento da pele com ali a contusão da mesma. A letra C é a zona de tatuagem. Essa é em razão da queimadura e ela não sai. E nós temos na letra D, né, a zona de esfumaçamento, que, como eu disse, é a fumaça que se impregna na pele. E se você limpar, essa zona de esfumaçamento ela vai ser limpa, ela vai sumir. Nós temos aí imagens para tratar disso daqui a pouco. A orla de escoriação, né? O que é a orla de escoriação? Corresponde a uma área localizada em torno do ferimento, em que a epiderme é arrancada pelo atrito do projétil. Então, é essa orla de escoriação. Né? A partir do momento que o projétil ele força a pele para dentro, ele acaba causando também uma contusão externa, e não só a contusão do rompimento da epiderme. Aqui, pessoal, aqui sim, nós vamos observar um tiro encostado. Né? Vou até voltar naquelas imagens anteriores para que não fique dúvida. Tá? Olha só, vamos pensar assim, um tiro a uma distância de aproximadamente 1,5 m, um tiro numa distância de aproximadamente 15 centímetros, tá? E aqui, nessa próxima imagem, nós temos um tiro encostado. Esse tiro encostado, vocês vão ver que o cano está encostado na pele e tudo aquilo que sai do cano, ele é então introduzido para dentro do organismo da vítima, né? Ou seja, todo o calor, toda a queimadura e aquela primeira imagem que nós vimos lá, onde você tem uma grande perda de tecido, em razão da queimadura que ocorre, inclusive tecido ósseo. Aqui nós temos as imagens, né, da orla equimótica ou orla de contusão. Né? Evidencia-se ali por uma equimose, ou seja, em razão do rompimento dos vasos, você tem aquele avermelhado, aquele arroxeamento ali ao redor das lesões. Aqui nós estamos observando também aqui um tiro encostado. Né? Você vai ver que você tem um grande rompimento, uma grande perda de tecido aí, né? Aqui já sendo realizada uma autópsia na busca do projétil, então você tem uma grande perda de tecido e você vai ver sinais aparentes aqui de queimaduras, né? Então essas queimaduras demonstram aqui o tiro encostado. Quanto ao trajeto do projétil no corpo humano, né? Aqui nós temos um projétil ogival íntegro, né? Um projétil ogival íntegro. A partir do momento em que ele
tem aqui a resistência do corpo, ele começa a ter a sua deformação. Então, o projétil ele vai se deformando cada vez mais e, com certeza, nós vamos ter um projétil, um orifício de entrada menor do que um orifício de saída. Até um outro detalhe importante aqui a se dizer é que as bordas do ferimento, né, as bordas do ferimento de entrada, elas são vertidas para dentro, né, e as bordas do orifício de saída, elas são vertidas para fora. Então, essa é uma forma também que nós temos de observar de identificar qual é o orifício de entrada e o orifício de saída, pessoal. Uma outra questão que nós temos é que, dependendo do calibre e dependendo da região em que o tiro acerta no corpo humano, né, nós nem sempre temos um trajeto retilíneo. Nós podemos ter um trajeto também que vá ali buscar ou que vá ter outras direções. Então, nem sempre o ferimento por arma de fogo produz um trajeto retilíneo. Nós temos aí ainda um tiro a curta distância, ou tiro a queima-roupa, né? Quais são as características? Na verdade, nós vamos ter os efeitos secundários do tiro, que podem ser utilizados para aquilatar a distância entre a boca do cano e o alvo. Então, sobre esse aspecto, nós temos, sobre esses efeitos secundários, o primeiro, a zona de chamuscamento, ou seja, em razão da queima dos gases que atingem o corpo, né? Essas podem gerar queimaduras da pele e de pelos da vítima, como também aí nós temos o exemplo da zona de chamuscamento. Aqui é uma imagem sobreposta, na verdade, é a imagem do tecido que estava sobre a pele. Vocês vão perceber que o tecido aquele absorveu a fumaça e a queimadura, né, do projétil, e na verdade na pele nós temos a orla de escoriação, a orla de enxugo e algumas pequenas queimaduras aí ao redor, né, queimaduras que ultrapassaram o tecido. Lembrando também que, dependendo do tecido, esse tecido ele vai se incendiar, né, no caso aí de tecidos não naturais. Aqui nós temos a zona de esfumaçamento, chamada de falsa tatuagem, né, que na verdade é fumaça. Então, esses glândulos de fuligem, aí eles se acumulam na pele, mas se você chegar ali com um paninho, com álcool, com sabão, você vai conseguir tirar essa orla de esfumaçamento. É uma característica também de que a arma estava a curta distância, né? Como eu disse aí, 15 centímetros, 20 centímetros, você tem uma zona de esfumaçamento bastante intensa. Percebam aí, né, por essas imagens aí em clubes de tiro, né? Olha só, 5 centímetros, 8 centímetros, 12 centímetros, mais ou menos 15 centímetros, a 70 centímetros praticamente já não tem nenhuma zona de esfumaçamento. Aqui também uma outra imagem que mostra aí as mesmas distâncias, né? Então você vai ver que conforme a distância vai aumentando, você vai tendo menos zona de esfumaçamento. E aqui aqui foi feito com uma pistola .40 da Taurus e aqui uma pistola 380 da Imbel. Então são armas também aí de procedência de calibres diferentes também, que vão produzir efeitos diferentes também, né? Olha, deixa eu até apagar aqui essas anotações que eu fiz, para vocês perceberem a diferença entre uma 380 e uma .40, né? O quanto isso na mesma distância. Olha só, 5 centímetros com a 380, 5 centímetros com a .40 e assim por diante. Então nós vamos percebendo também a distinção entre armas e com isso você consegue também ter aí já uma visão sobre o calibre da arma. Olha aqui. Não, aqui não. Deixa eu ver qual que é essa arma aqui. É a Imbel também. Bom, vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho sobre o orifício de entrada aí dos ferimentos por arma de fogo. Então nós temos orifícios circulares, normalmente em 90 graus. Eles normalmente são ovais ou arredondados. E quando tangencial, de acordo com o ângulo da incidência. Então nós temos aí que observar que os orifícios de entrada, eles são bastante característicos, né? O orifício tem diâmetro geralmente maior do que o orifício de entrada. O orifício de saída tem um diâmetro maior. Ele tem uma forma irregular. Nós vimos ali que os orifícios de entrada normalmente têm formas regulares. O de saída tem formas irregulares.
geralmente tem bordas evertidas, ou seja, vou tirar aqui, né? Evertidas quer dizer que elas são vertidas para fora. Característica ao redor surgem somente nos casos de exceção. Aqui nós temos algumas imagens de orifícios de saída, né, com grande perda de tecido. Então, armas de grosso calibre que propiciaram aí ferimentos dessa natureza. Aqui nós temos a chamada zona de tatuagem, que é composta por aqueles glândulos que nós já falamos de carvão, né, aquecido, que fazem pequenas queimaduras aí na pele quando em contato. Elas também podem gerar essas mesmas queimaduras no atirador, tá? É importante também observar que o atirador também pode ter resíduos de pólvora e de carbono na sua pele, o que também determina aí que ele possa ser identificado de uma forma bastante simples, de uma forma bastante fácil. E aí, então, pessoal, nós terminamos a nossa aula de medicina legal. Hoje, falando aí, terminando o tópico relativo à balística forense, né? E agora eu estou à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Caso vocês não tenham dúvidas, fiquem à vontade, então, para fazer a nossa atividade de fixação de conteúdo, né? O link foi encaminhado para a Carla e o link também está aí à disposição de vocês no nosso chat, tá? Então, qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês pelo WhatsApp. Aqueles que já me mandaram mensagem solicitando aí a nota do trabalho de medicina legal, vou responder agora. E qualquer dúvida, como eu já disse, estou aqui à disposição de vocês, pessoal. Tranquilo, professor, sem dúvidas. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Não havendo dúvidas, ou se houverem dúvidas posteriores também, é só entrar em contato comigo. Um forte abraço a vocês. Fiquem com Deus. Muita saúde e até semana que vem. Até mais. Boa noite, até mais. Boa noite, André. Tchau. Boa noite.